Olá, este é um vídeo relatório da disciplina de computação numérica. O relatório consiste em encontrar o volume de um recipiente com formato aproximadamente cilíndrico, utilizando técnicas de interpolação e integração numérica. O objetivo, como foi dito, é o de encontrar o volume desse recipiente. E para calcular o volume do sólido de revolução, utilizamos a seguinte integral: V é igual a π vezes a integral de f de x ao quadrado dx. O volume do nosso recipiente foi 500 ml, no caso, o volume real. Bem, aqui temos a tabela com os pontos marcados sobre a superfície. Utilizamos o Paint para coletar os pontos da imagem que ficava sobre a superfície da garrafa, na horizontal, em pixels. Aqui temos a coordenada x e a coordenada y. Coletamos 10 pontos. Aqui temos a relação pixels por centímetro. Com a imagem da régua, determinamos o valor de pixels por centímetro da imagem. Além disso, fizemos as devidas subtrações na coordenada y dos pontos, pois o eixo y do Paint tem a origem no canto superior esquerdo da foto, e queríamos encontrar os valores de y em que o eixo y cortasse o meio do recipiente. Encontramos que 1 centímetro equivalia a 48 pixels aproximadamente. Aqui temos os valores de y, que chamamos y real, e os valores de x, que chamamos x real. Aqui temos o plot dos pontos sobre a imagem obtida. No segundo passo, usamos o método do trapézio com os 10 pontos que coletamos para aproximar o volume do recipiente. Lembrando que no código nós tivemos que elevar a função ao quadrado, que no caso são os valores de y que encontramos, e multiplicar por π a nossa função, segundo a fórmula da integral de um sólido de revolução. Nesse caso, nós criamos um vetor x real e y real, como foi falado, que recebe os pontos de x, y, já em centímetros e com o eixo y centrado no meio da garrafa. Pelo método do trapézio, nós encontramos um volume de 0,48 litros, e pelo método de Simpson, aplicando essas mesmas características, nós aplicamos o x real e o y real no método de Simpson 3/8. No terceiro passo, usamos o método de Lagrange para calcular a função interpoladora que mais se aproxima aos pontos coletados. Aqui está o plot da função interpoladora sobre a imagem, essa imagem obtida. Veja que ela se aproxima muito mais. E com a função encontrada, nós chamamos ela dentro da função Simpson e encontramos o volume. Lembrando que dessa vez nós não utilizamos o y real e o x real já em centímetros, nós usamos em pixels para depois fazer as devidas transformações. Só depois nós colocamos em centímetros ao cubo, que é igual a 1 ml, né, para cada centímetro cubo. Fazendo a relação, nós ficamos com 0,49 litros. Veja que é bem mais aproximado ao volume real. No quinto passo, nós utilizaremos a interpolação de Newton para calcular vários polinômios interpoladores, agrupando em dois, né? Dois subintervalos, observando que cada grupo de polinômios, né? Cada grupo de dois em dois, né? Produzirá um polinômio de segundo grau. No algoritmo de Newton, a gente precisa para calcular antes, né, as diferenças divididas. Assim, a gente conseguiu utilizar o algoritmo, né? Utilizando o algoritmo, a gente conseguiu encontrar esse plot da junção de todos os polinômios interpoladores, né? A gente juntou tudo, já plotou. A gente chegou nessa imagem, né? A gente pode perceber que no finalzinho ali não ficou tão bom, mas no geral foi uma boa interpolação. Sexto passo, né? No sexto passo, a gente precisa, né, comparar e comentar todos os resultados encontrados entre si e comparar com o volume real do recipiente, né?
a gente pode observar que no segundo passo, a gente utilizando a regra do trapézio, que é a segunda regra de Simpson, né? Simpson 3/8, a gente chegou nos seguintes resultados de volume, né? A gente chegou em 480 ml e 486 ml, né? Trapézio e Simpson 3/8, respectivamente. Já no quarto passo, a gente utiliza a função interpoladora, que a gente contou no passo anterior, e utiliza o método de Simpson 1/3 para calcular o volume da garrafa, né? E a gente chegou a um volume de 490 ml, né? Então, observa que mesmo que teoricamente, né, a integração numérica de Simpsons 3/8, ela deveria ser a mais precisa, né? Mas a integração numérica por Simpson 1/8 utilizou uma função interpretadora, ela se mostrou mais precisa na obtenção do volume, né? Comparando com o volume real de 500 ml e do volume encontrado de 490 ml, que é muito próximo, né? Em relação à interpolação de Lagrange e interpolação de Newton, a gente vê claramente que a interpolação de Lagrange ela mostrou mais perfeita, né, na hora de plotar com a garrafa, enquanto que a de Newton ela tem uma imperfeição ali no final. Mas se a gente for olhar, né, no o algoritmo em si, a gente pode perceber que o algoritmo da interpolação de Newton ele é mais eficaz que o algoritmo da interpolação de Lagrange. Mais eficaz que eu digo é porque a interpolação de Newton ela utiliza menos métodos para calcular os polinômios, né? Eles utilizam menos adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, com base nisso, né, a gente pode deduzir que a interpolação de Newton é mais leve para o computador calcular, né? É mais eficaz. E esse é nosso trabalho.